Declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Linhagem Cast são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar e, se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos. Flávio, como aqui a gente fala muito também sobre cinema, a gente gosta muito, a gente vai repercutir o Oscar, e a gente sabe, obviamente, que o Oscar está inserido já dentro dessa cultura, dessa pauta identitária e tal, mas a gente vai ter algo diferente, principalmente para o povo brasileiro, que é o Ainda Estou Aqui. A gente tem 3 indicações, é histórico, uma indicação para melhor filme, Fernanda Torres como melhor atriz e o melhor filme internacional, tá? É claro que o filme ele tem uma abordagem política definida, é um filme de um espectro de esquerda, mas eu queria a sua impressão sobre o impacto e toda essa discussão que está acontecendo em torno de Ainda Estou Aqui, culturalmente, se esse filme pode, de certa forma, servir como um ganho político em algum sentido. Eu não consigo ver, porque a gente tem eleição só ano que vem, mas... E também essa reverberação internacional do Brasil. Depois a gente vai falar sobre o Rubens Paiva. Tem bastante coisa a ser comentada aqui, e eu já tô até preparando alguns podcasts e artigos que eu quero comentar esta questão. Existe uma relação entre a ficção e a realidade que ela é muito mais complexa do que as pessoas pensam. Eu nunca vou me esquecer, ainda mais falando de Brasil, de uma notícia que eu vi, sei lá, olha, eu acho que eu ainda estava na escola, deve ter sido assim, comecinho dos anos 2000, parece que teve uma novela na Globo, no qual tinha uma personagem negra, e que a personagem dela falava que não gostava de ser negra, né? Que ela não comia nem chocolate, que falava assim, isso aí empreteja, não sei mais o quê. Aconteceu um problema. A atriz que fazia essa personagem, ela começou a ter problemas pra sair na rua. Ou seja, a pessoa passou a odiá-la. Falou assim, você é uma racista, não sei mais o quê, tal, tal, tal. Isso aí me mostrou o seguinte, né? Às vezes você separar o personagem do ator, e mesmo num exemplo, assim, claro, né? Ou seja, pô, meu, ela é a vilã da novela, sei lá, não sei o que é. É uma atriz, pô. Ela não é aquela pessoa. Mas alguns casos, principalmente quando você tá fazendo uma ficção histórica, são um pouco mais complicados, obviamente. Isto para dizer o seguinte, eu tava falando da abolição do homem, a relação entre sentimento e fenômeno. Que isso aí precisa ser um pouco mais explorado, mais estudado, etc, etc. Olha, fenômeno o Brasil está no Oscar? Está. Precisamos comemorar, de fato, isso, né, como um ganho para o Brasil? Eu acho que isso tem um pouco de viralatismo, de verdade. Porque eu não quero que um filme que seja ruim, ele seja visto. Um filme que eu acho que ele tenha valores, sabe? Um filme que eu não goste. Entendeu? Aí agora, simplesmente porque o Brasil não tem um Oscar faz sei lá quantos anos, acho que o último foi o Beijo da Mulher-Aranha, da década de sei lá quando, 60, eu não lembro mais de cabeça agora. Faz muito tempo que a gente não tem um Oscar. E até indicação, né? Acho que a última foi da Fernanda Montenegro. Central do Brasil. Com Central do Brasil. Foi a Fernanda Montenegro e o Central do Brasil como filme estrangeiro. Duplo. Exato. Eu acho que tem um pouco de viralatismo nessa história. Tipo, o Brasil no Oscar. Você não vai ver assim, esse desespero pra marcar o país do filme. Vindo de outros países que produzem muitos filmes. Só lembrando que Cidade de Deus também teve 4 indicações. 2003, 2004. Eu lembrava das duas. Central do Brasil, ele foi atropelado pelo fenômeno do A Vida é Bela, né? A Vida é Bela detonou. Tipo assim, atropelou todo mundo ali. Roberto Bellini. Então talvez ele tenha sido indicado ao Oscar no ano ruim, né? Aquele filme. Você vê, ele ganhou 4 Oscars.
ganhou 4 Oscars, né? Salvo engano. A Vida é Bela. Foi o melhor filme estrangeiro, melhor atuação. Então, assim, Melhor filme também. Foi muito difícil. Bom, eu acho que agora tá todo mundo discutindo demais esse filme. Declaro, não vi. Talvez eu veja. Eu acho que eu tô curioso pra ver o filme. Porém, o Oscar, ele é uma figura de autoridade, tal como o Nobel. Ou seja, você ganhou o Oscar, significa o melhor filme do mundo que você precisa ver neste ano. Bola de ouro. O melhor jogador do mundo Isso. é o que ganhou o Oscar. Isso é verdade? Para a indústria cultural de Hollywood, já chegou muito perto disso. E exemplos abundam, sabe? Geralmente os melhores filmes, se não ganhavam o Oscar, disputavam. Tem um exemplo engraçado que as pessoas dizem, acho que é 72, 73, alguma coisa assim, que tava o Tubarão disputando com o Estranho no Ninho. 76. Tubarão disputando com o Estranho no Ninho. E vou indicar, na hora que vão falar, né, o melhor livro, o Spielberg até já meio que se levanta, assim, né, pra tipo, eu vou receber na hora que ele vê, assim, que não é o filme dele. I can't believe it. E, tipo, todo mundo percebe, né, tá sendo filmado, aquele negócio, todo mundo percebe, ele fala, não acredito, tipo... Bom, mas eram os grandes filmes. Então, é uma figura de autoridade. Um dos grandes problemas, ao meu ver, do século XXI, isso não é um problema do século XX, é um problema específico desse século no qual nós estamos vivendo, é que você pega algo que demonstre autoridade e empresta isso para outra coisa. Dando um exemplo aqui muito rápido, o Nobel de Literatura, há muitos e muitos anos, quem trabalha com literatura não consegue mais levar esse negócio a sério, porque ele é uma figura política. Por exemplo, por que o Saramago ganhou o Nobel de Literatura? Para nós só parece, o Saramago ganhou, portanto ele é o melhor escritor de Portugal. Você pergunta para um português e fala assim, olha, o Saramago é o melhor escritor de Portugal? Metade de Portugal vai falar, é o Saramago, outra metade vai falar, Tunis Dolo. Eles brigavam publicamente entre si, falando, seu livro é um lixo, o outro vai lá e fala de volta, não, o seu livro que é uma porcaria, entendeu? E metade de Portugal ficava desse jeito. Naquele ano específico, foi o ano de Portugal na Suécia. Chegava lá na Suécia, estavam danças portuguesas, estava a festa da culinária, não sei o que, de Portugal, babá, e no final coroa-se tudo isso, na verdade no começo do ano seguinte, né, com um Nobel de Literatura para o Saramago. Eu quero dizer o seguinte, estas peças, essas premiações hoje, elas são eminentemente políticas, porque isso é uma peça de propaganda muito forte. Tá? O Oscar, para mim, ele virou uma peça exageradamente política num ano muito marcante para mim, Brokeback Mountain. Brokeback Mountain foi o filme mais político que Hollywood já fez. Você vai falar assim, mas deve ter um filme lá que envolva o negócio de Washington. Não, Brokeback Mountain, ele pega o cúmulo do que é o símbolo do herói americano, da masculinidade americana, e fala assim, eu vou fazer um filme inteiro que 80% do filme é mostrar perobagem entre os dois. Dá pra você fazer um filme como esse, o filme, sei lá, ter seu valor? Dá, não, tá fora de questão. Só que ele é a mensagem do filme, e eu não quero dizer a mensagem do filme internamente, assim, na hora que você dá o play do filme até o final. Não, a mensagem da existência desse filme é uma mensagem de mudança cultural. Heath Ledger e Jake Gyllenhaal. O Ledger que morreu, o quê? Depois do Batman. Ele morreu uns 5 anos depois desse filme, né? Ele morreu em... O Cavaleiro das Trevas foi 2000 e... Ano, Matheus? 6? 8. Então ele morreu em 9. Ele tinha 28 anos ou 29 anos. Então você vê, ele era um garoto quando faz esse filme. A mensagem da existência desse filme, o fato de você fazer este filme já é uma mensagem muito clara. Nós queremos fazer uma desconstrução da cultura americana. Era uma coisa... Assim, existia, só, obviamente, tentativas, etc. Mas ali, pra mim, começa o woke como mainstream. Eu lembro do Ataque dos Cães, você lembra? Do Brokeback Mountain? Ataque dos Cães é com o Benedito. Cumberbatch. Que já é atual, concorreu várias indicações também. Sim. Ataque dos Cães é... Essa pegadinha, essa pegada também. Então, assim,
O Oscar, ele recentemente, o que aconteceu? Ele foi perdendo audiência ano a ano. Tá perdendo. Eu tava brincando com você, é que vocês trabalham com isso, mas assim, se eu perguntar pra... E teve Oppenheimer, que foi assim, um filme mais objetivo, vamos Sim. dizer assim, no ano passado. Mas assim, faz 10 anos que eu não sei qual é o filme que ganhou o Oscar de melhor filme. 10 anos que eu não... Se duvidar mais. Porque pra mim era uma marca. Olha, o filme que ganhou o Oscar, eu preciso ver. É isso aí. A lista Era um de- selo, a né? lista Era um de- selo. Resgate do Soldado Ryan, a lista de Schindler. Era aquele filme que você realmente... Rock. Se você não viu, você tá boiando. Isso. Você tá perdendo alguma coisa. Não, só pra complementar essa tua observação, a gente gravou um vídeo, a gente gravou vários vídeos que vão pro ar, mas eu fiz uma reflexão hoje. Emília Pérez, que é o filme de um traficante, homem que vira trans, tá sabendo já desse Sim. filme? Ele tá com 13 indicações ao Oscar. 3 ou 13? 13. 13. É o número não, do Senhor dos Anéis. Não, mais. Senhor dos Anéis 11. Retorno do teve Foram 11. Emília Pérez tem 13. Então. Tudo bem que a concorrência lá no Senhor dos Anéis era melhor. Agora, 13 indicações é difícil. Você fala assim, pô, mas peraí. O Oscar ele vem perdendo audiência cada vez mais. Aí, não contente com isso, eles fizeram, isso foi pra mídia, né, que agora são critérios do Oscar, Sim. diversidade. Perfeito. No momento que você fala assim, olha, o critério para você ganhar o Oscar de melhor filme vai ser alguma coisa sobre diversidade, o filme X ganhou o Oscar. A minha resposta é, dane-se. Eu iria usar outro verbo, né, mas assim, a resposta pra mim é dane-se. Tipo, se esse filme é bom ou ruim, não sei. Perdeu-se aquilo ali. Você está tentando dar autoridade a, de novo, uma peça de propaganda. O que é a linguagem neutra, por exemplo? É você transformar a linguagem normal em uma peça de propaganda política eleitoral constante. Então, assim, o Oscar agora, para o Brasil, muita gente está falando, em primeiro lugar, como se o Oscar fosse o mesmo Oscar lá dos anos 70. Hello, o mundo mudou. Segundo, como eu disse, isso pra mim tem um certo viralatismo, porque não é qualquer filme, só porque é brasileiro, que eu quero que ele ganhe um prêmio. Tem alguns filmes que eu gostaria de falar assim, olha, esse filme ele deveria ser ridicularizado por aí. Ah, mas é brasileiro. Que seja, entendeu? E eu falo como um cineasta, né? Eu tenho meu IMDb, entendeu? Já apareci em filme, já fiz filme. Então, tem filme que eu acho que fala assim, isso aqui é uma bela de uma porcaria. E às vezes até as próprias escolhas, como eu tô falando, para o Oscar, elas são determinantes. Por exemplo, Tropa de Elite foi um filme que o Brasil inteiro queria indicar para o Oscar e o governo brasileiro na época foi contra. Indicou o ano que meus pais saíram de férias, salvo engano, que é um filme também sobre a ditadura militar, né, como obsessão do governo hoje. Então assim... Tropa de Elite ganharia o Oscar. Alguma coisa talvez ele ganhasse, viu? Porque assim, os americanos que viram e a frase ask to quit, ela ficou famosinha na época. Ficou. Inclusive em inglês, né? O tal do ask to quit. O pede pra sair. O pede pra sair. Então, eu acho que hoje é uma premiação eminentemente política. Então, qualquer pessoa que esteja falando, eu não quero ver, eu quero que esse filme perca tudo, pra mim, assim, é válido, tá tudo bem, e é uma premiação política. Hoje em dia, o Oscar em si, não estou falando deste filme especificamente, mas o Oscar em si é uma premiação política e abertamente política.